previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS, tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso AM Capacita. Hoje nós iremos abordar o tema tipos e características de segurados. E nós temos a honra aqui de receber na AM o Silvio Romero. Ele é o responsável pelo PEP em Manaus. O PEP, que é essa plataforma de conhecimento de todos nós, principalmente no início das nossas tratativas no ACT, né? A gente precisa de um certificado físico e também, em termos de conhecimento, é uma plataforma com vastos temas, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso palestrante, para ele fazer a apresentação inicial e, posteriormente, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso Capacita de hoje. Bom dia a todos. Eu já conheço alguns de vocês, mas para quem não me conhece, meu nome é Silvio Romero, eu sou técnico em assuntos educacionais. Então, estou dentro de uma área de educação e informação é a base de tudo, é a base do conhecimento. Se eu tenho informação, eu ganho conhecimentos, eu ganho poder, eu ganho força, e é isso que a gente pretende, nesse momento inicial, fortalecer a nossa rede de comunicação, de educação, com foco principalmente ao nosso âmbito de trabalho, que é a Previdência Social e a sua seguradora INSS. Sobre isso, a gente vai tratar hoje alguns aspectos importantes inicialmente, inclusive com relação à nossa atuação junto à nossa associação. Se a nossa coordenadora Priscila permitir, a gente pretende ter muitos encontros ainda, não só à distância, tá? Mas presencialmente, conforme seja a possibilidade e a demanda de cada um. Então, nós vamos ter alguns tópicos que eu considero importantíssimos. Eu estava conversando agora com a Priscila, sobre nós promovemos o que é o atendimento ao segurado da Previdência Social. Essas pessoas vão ao INSS, ou nossa agência digital, né, que já ficou popularmente conhecido, a unidade de vocês, para receber requerimentos de benefício. Tá? Agora, será que essa população que vai nos procurar, eles estão realmente na condição ou no perfil de segurado compatível com o benefício a ser requerido? Isso é o que nós vamos abordar hoje, né? Eu gostaria de registrar, com a licença da minha parceira Priscila, que esse momento que hoje se consolida de uma maneira grandiosa, até pelo esforço pessoal da associação, através da Priscila, e eu, particularmente, a Priscila sabe, através do INSS, porque vários momentos antecederam essa nossa ação que nós estamos hoje desenvolvendo, né? Eu gostaria de citar, sem, vamos dizer assim, esquecer alguém que porventura eu não cite, mas eu cito um exemplo que a nossa primeira aula virtual, vamos dizer assim, troca de informações e conhecimentos previdenciários, foi com a nossa unidade de Altazes, né? Da nossa coordenadora, gestora lá, a assistente social Ediane, né? Que realmente, com pouco recurso, gente, a unidade de Altazes montou um ambiente, uma sala de aula, com uma televisão e o celular, e nós fizemos uma live que foi muito interessante, como vai ser, espero, esse nosso momento aqui, que vai se multiplicar por vários outros momentos, tá bom? E nós vamos, durante esse percurso, também estabelecer que tipo de regras nós podemos seguir para os próximos eventos, que eu espero que, no mínimo, seja uma vez por mês.
Então, você quer completar a minha explanação, doutora Sim. Priscila? Então, o nosso palestrante ele já adiantou, né, uma das nossas surpresas, como eu havia falado para vocês no nosso grupo no WhatsApp, que teríamos algumas novidades, né? E uma delas é a continuidade, né, desse processo que nós estamos dando início hoje. De fato, nós iremos fazer agora mensalmente esses encontros. Nós temos muitos temas, né, para debater, para aprender, né, para a gente trocar conhecimentos. E eu já deixo aqui a dica de que vocês podem fazer as suas perguntas no chat. Coloquem o município de onde vocês estão representando. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, ainda aqui de forma online, mas eu estou muito esperançosa de que agora nós teremos em breve uma capacitação presencial. Quero mais uma vez agradecer ao nosso palestrante por toda a iniciativa dele, né? Como ele mencionou, nós tratamos muito antes, né? Para chegar até o dia de hoje, nós estamos conversando em reuniões, em trocas de mensagens, ligações, enfim, foram muitos os momentos que nós tivemos para que isso se concretizasse. Então, quero agradecer ao Silvio Romero, que está aqui conosco hoje. Agradecer também à gerência executiva, né, o seu Raimundo, as pessoas lá que, né, que atuam também. Mandar um abraço para a Vanessa, para o Silvio também, o outro Silvio, que são parceiros nossos aqui. Dizer para os senhores que recentemente eu estive com o superintendente do INSS, e ele se mostrou também muito antenado e muito participativo, né, nesse nosso processo, entendendo as não conformidades, e eu creio que breve a gente terá essa capacitação presencial. Como o Silvio mencionou, também é possível, né, ele fazer uma capacitação itinerante e nos municípios, né, para que haja essa capacitação para os técnicos, para os servidores envolvidos no ACT no município. Então, posteriormente, a gente vai conversar sobre isso para a gente fazer esse agendamento e a gente conseguir fazer também essa capacitação nos municípios. Então, eu passo a palavra agora para o nosso palestrante, para ele dar continuidade ao tema de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Sigam as nossas redes sociais, que lá vocês ficam por dentro de toda a programação, também nos municípios de vocês, vocês vão ficar inteirados de tudo que acontece, tá bom? Quero agradecer aqui a comunicação na pessoa da Vanessa, a Eduarda também, que posteriormente ela que faz o envio dos certificados. Então, muito obrigada a toda a equipe da associação. Com você. Bom, a Priscila tem esse dom, né, de jogar sempre a parte que eu acho a mais interessante, que é o contato com vocês, né? Que embora possa parecer de muita responsabilidade, e todos nós somos responsáveis pelos assuntos que nós vamos tratar aqui, e eu vou, então, fazer inicialmente a apresentação por tópicos e as orientações e as informações necessárias sobre a previdência social, sobre um momento que eu considero inicial, porque é tão amplo, tão grandioso a quantidade de informações da previdência social, que realmente não vai ser apenas no encontro que nós vamos ter agora, de 1 hora ou 1 hora e meia, né, doutora Priscila? Para, vamos dizer, esvaziar esse manancial de informações, tá? Então, hoje, importantíssimo que eu vou tratar com vocês é sobre o que é e quem é o segurado da Previdência Social que vocês atendem todos os dias, tá bom? Eu queria iniciar elencando os tópicos da minha palestra, né? Ah, podemos colocar já o início do primeiro slide. Ok, tá? Então, o que nós vamos ver aí com vocês é justamente isso. Nós estamos dentro do evento da associação, do projeto Capacita, e hoje nós vamos, como em todos os momentos, né? Ninguém é dono da verdade, eu não sou, nem vocês, nem a Priscila, mas nós pretendemos, dentro dessa rede, construir um manancial de gestores com bastante informações sobre aquilo que nós fazemos
de mais importante nesse atendimento aos segurados, tá? Então, vamos ver aqui o primeiro slide. Bom, enquanto a nossa equipe de comunicação, né, vamos ao slide 1. Eu vou apresentar por tópico para organizar melhor essas informações. Elas vão estar disponíveis não somente agora online, como nós estamos, mas eu acredito que a área de comunicação daqui ela vai fornecer para vocês cópia desse material, né? Para fins até de consulta e divulgação junto à população local onde vocês atuam. Posso seguir adiante aqui no? Ok. Aí eu sou o moderador, Silvio Romero Montenegro de Sá. O meu e-mail está aí, é o e-mail corporativo, onde vocês podem, como a doutora Priscila falou, ter um canal de comunicação direto com a gente sobre as demandas e sobre as necessidades de vocês. Tá? silvio.sá@inss.gov.br. Bom, segurados da Previdência Social, gente, a qualquer instante eu vou interromper para que vocês possam interagir com a gente. Eles vão ter Ok. essa possibilidade, né? Então, os tipos de segurados e característica dos nossos segurados, que é justamente a porta de entrada de qualquer área de atendimento da Previdência Social, é saber quem está entrando na nossa porta, de que forma estão entrando, de que forma essas pessoas, conforme as suas características, podem sim requisitar benefícios previdenciários. Qualquer cidadão pode requerer algum benefício da Previdência? Sim, gente. E entendendo que a seguradora, vamos entender de uma vez por todas, o INSS é uma seguradora como outra qualquer, gente. Ela tem contratos entre o serviço que ela presta e o usuário que se beneficia desses serviços. É evidente que muitas pessoas podem até requerer algo na Previdência, através de vocês, e não serem atendidos. Vai depender realmente de como essa pessoa vai conseguir demonstrar para a Previdência que faz jus a um benefício pretendido. Tá? Então, vamos ver primeiro uma situação, o nosso contexto, onde é que nós estamos, né? Nós estamos numa época de transformação digital, né? Isso aí está todo mundo ouvindo 24 horas por dia, em casa, no trabalho, na rua, né? E aí aonde que nós estamos localizados dentro do nosso contexto de atuação, né? A Previdência hoje tem vários canais de interação com a sociedade. Um são os requerimentos eletrônicos. Eu, particularmente, provoquei vocês, não sei se todos perceberam, depois a gente repete aquela peça publicitária, onde o aplicativo do INSS, na palma da mão, qualquer cidadão pode, de maneira bastante prática, recorrer à Previdência, o acesso à Previdência Social. Então, nós temos esses três pilares aí de atendimento ao cidadão: os requerimentos eletrônicos, os canais remotos, inclusive esse que nós estamos aqui divulgando informações, né? E o âmbito de vocês, que são os ACTs, os Acordos de Cooperação Técnica, né? Então, especificamente, no nosso caso aqui com a associação, nós temos acordos, né, contratos de cooperação técnica que visa estabelecer o ritmo, né,
e o tipo de atendimento que nós fazemos dentro desse contrato, tá? A classificação dos segurados da Previdência Social. Lógico, a classificação inicial é que todo segurado tem que ser cidadão devidamente documentado, né? Até porque alguns desses segurados, acho que vocês já ouviram falar, algumas das nossas parceiras aqui na América do Sul, vocês vão ver muita gente de fora requerendo e conseguindo benefícios previdenciários, mesmo não sendo brasileiros, né? Mas aí tem uma situação específica que atende a cada caso. Então, a Previdência Social brasileira, ela divide seus segurados em várias categorias. Por quê? Cada uma é destinada a um perfil de trabalhador e contexto econômico distinto. Então, vejam bem que cabe dentro do que a gente está falando. O perfil do trabalhador e o contexto econômico que ele se insere, né? Então, é importante essa situação, porque é o que nós fazemos todo dia. Nós recebemos pessoas de vários lugares, das mais diversas procedências, né? E nós temos que caracterizar qual os direitos, né? Quais são as documentações, enfim, quais são os requisitos para que o trabalhador tenha possibilidade de êxito ao requerer um benefício da Previdência Social. Então, nós temos aí, vamos ver alguns dos principais tipos de contribuintes da Previdência Social, né? Inicialmente, nós temos o contribuinte individual. O contribuinte individual são profissionais autônomos, né? E empresários que realizam contribuições por conta própria sem vínculo empregatício. Esse grupo abrange uma ampla gama de profissionais. Vamos citar exemplos aqui: o motorista de aplicativos, muito em moda hoje, né? Os trabalhadores que trabalham como diarista, os trabalhadores liberais e empresários individuais, que, digamos assim, um exemplo prático. O médico que atende numa clínica particular, ele tem direito à previdência? Tem. Ele tem que fazer a contribuição dele, né? E se cadastrar com um profissional com essa característica. Ele vai ser atendido na Previdência Social? Sim. Relembrem que a gente falou há pouco que é importante a gente ter em mente, gente, que a seguradora, o INSS, ela trabalha sobre o contrato de quem paga a previdência e alguns casos especiais de quem não contribui diretamente com a previdência, mas é considerado um contribuinte cidadão. Nós vamos ver isso adiante. O contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo, o nome próprio já diz, ele é facultativo. É composto por pessoas que não possuem atividade remunerada. Os principais envolvidos aí, enquanto cidadãos, são os estudantes e donas de casa, mas que querem ter uma cobertura previdenciária, né? E optam por contribuir com a Previdência para assegurar sua proteção no momento que necessária, né? Esse tipo de segurado permite que qualquer cidadão, independentemente de ter um emprego ou fonte de renda, garanta acesso aos benefícios previdenciários mediante contribuição regular. Como é que é feita essa contribuição? É um cadastro, como se diz, facultativo, né? Em que a pessoa passa a contribuir para a Previdência para ter algum direito à proteção social no momento oportuno, tá? O segurado empregado, né? Esse aí é a maior categoria que existe e é a que tem mais direito, né? Vocês percebam que eu estou falando de várias categorias como se fosse necessário, né? O segurado que requer algum benefício da Previdência, ele ter algum tipo de vínculo, né? Os que têm mais vínculos garantidos são os segurados, a categoria de segurado empregado, que abrange todos os trabalhadores com carteira assinada e são automaticamente inseridos na Previdência Social.
com a dedução das contribuições diretamente do salário pelo empregador. Característica, volto a dizer para vocês, esse é o nosso principal cliente. Se vamos estabelecer uma relação aqui entre contrato, né? A gente sabe que a gente, quando tem além do SUS, a gente tem um plano de saúde que a gente precisa fazer um contrato com uma seguradora de saúde. A Previdência Social atua dessa mesma maneira sobre, lógico, as benesses do governo, né? Que ele assegura que o segurado que tem a carteira assinada, ele é compulsoriamente obrigado, né, a contribuir para a Previdência. E, portanto, ele passa a ter esse tipo que conta com uma ampla cobertura previdenciária. Os trabalhadores nessa categoria estão amparados, né, pela CLT, e isso assegura tanto os direitos previdenciários como trabalhistas de forma ampla, bem caracterizados. Se vocês me perguntarem quem é o principal contribuinte ou cidadão com direito previdenciário? O de carteira assinada, gente, porque ele contribui de forma compulsória. Ele é obrigado a ter o desconto, né, do seu salário da Previdência Social, né? E aí ele passa a ter automaticamente direito a todos os benefícios previdenciários, tá, gente? Ele não é o único que tem direito, gente, né? Nós já fizemos aqui a abordagem do facultativo, fizemos do individual. Vejam que a grande questão é que, querendo, né, tendo a intenção, qualquer trabalhador brasileiro de qualquer categoria pode fazer, sim, seu cadastro e a sua contribuição na Previdência Social, não apenas só da carteira assinada. Tá? Vamos aqui adiante. O empregado doméstico, também muito, muito, muito hoje sendo questionado, né, porque há, de certa forma, uma grande contribuição da sociedade em relação àqueles trabalhadores, né, principalmente domésticos, como babá, cuidadoras, cozinheiros, faxineiros, etc., né, eles são caracterizados, o empregado doméstico, gente, principalmente como aquele que tem vínculo com o âmbito residencial. Por quê? Porque é comum, e hoje aparece muito na mídia, né? Denúncias e até execução de pessoas que mantêm trabalhadores há décadas dentro da sua residência prestando serviço sem ter nenhum direito, né? Então, a observação, desde que possui um vínculo formal com o empregador, com a regulamentação dessa categoria de empregados domésticos, passaram a ter direito à proteção previdenciária e trabalhista. Se avolumam muito, né, os casos de denúncia que aparecem na mídia sobre a denúncia de pessoas em condições de trabalho analógico, né, ao trabalho escravo, ou seja, a pessoa apenas presta serviço, mas não tem nenhuma garantia. Esse empregado doméstico hoje, sim, ele precisa e tem direito à carteira assinada, tem direito aos benefícios seletistas previstos, tá? Então, os vale alimentação, vale transporte e tudo que diz respeito ao trabalhador normal, né? Infelizmente, é um aspecto sociocultural do nosso país, né, que durante muito tempo mesmo, as pessoas trabalhavam na residência, eram considerados domésticos e sem direito. Mas não é isso que a gente está vendo agora, né? Tem pessoas pagando altíssimas multas e indenizações por manterem esse tipo de empregado doméstico a par dos seus direitos sociais fundamentais. O trabalhador avulso. É aquele trabalhador que trabalha por conta própria. Sei lá, para mim, eu penso assim: um vendedor de coxinha na esquina é um trabalhador avulso. Ele tem direito à Previdência Social? Tem. Então, trabalhador avulso, em regra, é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
a diversas empresas, mas sem vínculo empregatício direto com elas, sendo contratado por meio de sindicato ou órgãos gestores de mão de obra, né? Então, as contribuições para a Previdência Social, elas são realizadas pela entidade contratante. Isso é muito comum nas áreas portuárias, onde o sindicato dos portuários contratam os ajudantes de porto, né? E que eram tratados que nem a empregada doméstica, não tinham vínculo nenhum e nem garantia nenhuma, tá? Mas hoje é garantido ao trabalhador o acesso aos mesmos benefícios dos segurados empregados, como a aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, pensão por morte, etc. Então, esse trabalhador avulso, inclusive, né, ele hoje ele é contemplado com todo o universo de benefícios que todo trabalhador que contribui para a Previdência Social, e é bom a gente delimitar bastante isso, gente. Ó, seu Silvio, só tem direito ao benefício previdenciário quem paga? Gente, eu diria que 98% dos nossos benefícios são para quem paga a Previdência. 2% fica uma categoria de segurados, chamados segurados especiais, e que a gente que trabalha no interior conhece muito bem, no nosso caso aqui no Amazonas, que são os pescadores, agricultores, indígenas e, e segurados que trabalham com extrativismo, né? Alguém que faz estratificação aí de produtos da mata, né? Da nossa extensa área geográfica, eles também têm essa condição. É verdade que é preciso que esse trabalhador avulso ele contribua para a Previdência Social, sim. Todas essas categorias, gente, da nossa página de Previdência tem quanto é o que cada segurado pode pagar ou deve pagar, com as qualificações, com as características próprias do trabalho desenvolvido, né? Eu considerei aqui dentro do trabalhador avulso esse trabalhador que trabalha eventualmente na rua, tem um trabalho que não é assim, digamos, vendedor de salgadinho na rua. Não tem essa categoria realmente dentro, mas é considerado, nesse caso, trabalhador avulso, né? Ah, hoje, muito em voga, né? É bom que a gente tenha em mente isso, que o trabalhador avulso, o menos que eu considero apoiado é o trabalhador do transporte avulso, né? Os motoboys, os, os táxis, né, individuais, né, que agora não é uma coisa que está em regulamentação, não existe uma profissão onde você não tenha uma característica própria. Mas por que que esses trabalhadores hoje eles precisam a gente decodificar bem qual é a situação deles? Por quê? Porque aqui em Manaus morre uma base de 2 motoqueiros por dia. Aí o cara não tem um seguro da moto, o cara não paga a previdência pessoal dele, vai bater no sistema SUS, é atendido da forma possível, né? E infelizmente, né, o que a gente vê é uma total falta de estrutura desse trabalhador avulso. Talvez por falta, em muitos casos, por falta de informação e orientação, gente. Todos os trabalhadores podem, sim, se associar, comprar o seguro social do INSS. Nós já vimos aí as diversas categorias em que eles podem ser enquadrados, né? Como nós comentamos, a Previdência Social, ela atende todo mundo, mas ela divide seus segurados em várias categorias, né? Cada uma destinado a um perfil do trabalhador. E aí a gente reprisa aqui o contribuinte individual, o facultativo, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, né? É o trabalhador aquele que presta serviço, o trabalhador avulso, de natureza urbana ou rural, a diversas pessoas ou diversas empresas,
mas que alguém tem que se responsabilizar pelo pagamento, sim, da seguradora, tá? Finalmente, uma categoria muito, e já é denominada pela Previdência de segurado especial. O segurado especial inclui os trabalhadores rurais, né? É, a, o pescador e o agricultor, tá? E o indígena e o trabalhador artesanal também. Aquele trabalhador que vive do artesanato, ele é considerado um segurado especial. É uma categoria que tem uma forma diferenciada de contribuição, né, baseado na comercialização da produção ou na exploração da atividade agrícola ou pesqueira. A Previdência Social reconhece a importância desses trabalhadores, oferece um sistema de proteção que inclui desde aposentadoria rural e auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença e etc. Tá? E vamos a uma última categoria que agora também está se reorganizando, né? Que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual ele representa uma categoria de pequenos empreendedores. Lembra que eu falei aí do vendedor de croquete? Ele se inclui no MEI. Se ele quiser, eu não me enquadrei, se eu seguir nenhuma dessas categorias, meu amigo, você tem que ir nos órgãos de controle, tá? No Sebrae, né, que é uma empresa, que é uma instituição que dá muito apoio a essa categoria, tá? E de pequenos empreendedores que se formalizam e passam a contribuir com uma taxa reduzida para a Previdência Social, tá? A criação do MEI possibilitou que muitos trabalhadores informais, né? Não sei porque eu estou implicando com os vendedores de croquete e de coxinha, doutora, mas inclui todos, inclusive o motoboy e etc., né? Que eles trabalham de uma maneira totalmente empreendedora a nível pessoal, a nível da sua própria pessoa física. Então, com uma contribuição mensal fixa e acessível, o MEI assegura ao pequeno empresário benefícios como aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, salário de maternidade. Essa categoria é importante na inclusão social e econômica do trabalhador, antes marginalizado pela informalidade, né? E aí a gente inclui hoje, a informalidade hoje é toda atividade pessoal, né? Individual, por isso chama o microempreendedor individual, e empreendedorismo hoje é considerado uma área muito impactante na economia do país, porque envolve uma quantidade de trabalhadores e de pessoas físicas muito grande, tá? Mas é o mínimo que a gente pode caracterizar um contribuinte da Previdência. Esse aí, inclusive, eu tenho um trabalho muito grande lá no Sebrae com eles, em termos de orientação previdenciária, no sentido do que é essa contribuição do MEI. Gente, hoje, a pessoa que se cadastra no Sebrae, ele recebe de imediato, e sem pagar nenhum centavo, um CNPJ, viu, doutor? E esse CNPJ, ele paga 4 tributos num único só, a um baixo custo. Salvo engano, até nesse mês passado era de R$ 81. E o que ele contribuía com esses R$ 81? A Previdência Social, a Receita Federal, o ICMS do Estado e o ISS da Prefeitura. Ou seja, numa única contribuição mensal, ele passa a ter todos os direitos dele, não só na Previdência, como no âmbito das esferas federais, estaduais e municipais. Então, a gente até diz, olha, hoje um vendedor autônomo, um entregador de correspondência através de moto, se ele não conseguir faturar R$ 80 por mês, é melhor ele abandonar a profissão, né? Porque R$ 80 hoje é uma rodada de diversão, né, para qualquer cidadão que queira viver socialmente, né, frequentar os lugares, frequentar a igreja, frequentar a escola, fazer um curso, etc. Tá? No caso do MEI, o Sebrae tem muita situação de apoio a esse segurado da Previdência. Tá?
assim classificado como os MEI. Bom, a conclusão sobre esses tópicos que nós estamos abordando aqui com os senhores, tá? Vocês percebam que esses nossos encontros presenciais, entre aspas, né? Enquanto a doutora Priscila nos permitir, eles vão se desenvolver em cadeia, numa rede de informação em que eu me presto como colaborador, professora Priscila também, vocês também, todos são colaboradores do Programa de Educação Previdenciária, não só do INSS, como do país, né? Então, que conclusão que nós temos sobre esses tópicos abordados? É que a compreensão dos diferentes tipos de segurados da Previdência Social e seus respectivos benefícios é essencial para todos os trabalhadores e cidadãos que planejam ter alguma segurança futura. E quando a gente fala de segurança futura, gente, principalmente eu quero que vocês foquem, não é a aposentadoria, não é chegar aos 60, 70 anos, como eu estou chegando, e achar que eu só vou ter benefício aí. Lá na frente, lá depois que o Neymar perder todos os gols de Copa do Mundo e a gente ficar frustrado com esses resultados e a vida que segue, como a gente diz. Não, a vida não segue, gente. A vida ela é diária, né? Vocês sabem que acidentes acontecem. Vocês sabem que algumas sequelas de doenças, de aspectos ligados à saúde individual do cidadão, da pessoa física, ela acontece de um dia para o outro, né? A pessoa está boa hoje, amanhã pode ter um infarto, pode ter uma doença mais grave, pode ter um sintoma de saúde que o impeça de trabalhar e de manter o seu sustento. Então, cada tipo de contribuição atende a um perfil específico do trabalhador, proporcionando a proteção previdenciária necessária para essas diversas situações. Fundamental que os cidadãos conheçam suas opções, tá? Isso é um trabalho nosso, meu, de vocês, de todo mundo que se envolve com a orientação social da pessoa, do cidadão brasileiro, né? E busquem orientação adequada para aderir ao tipo de contribuição que melhor se adapte às suas necessidades e garantir seus direitos previdenciários. Alguma categoria, como dos segurados especiais, eles não precisam contribuir, mas eles precisam comprovar por todos os meios que eles exercem uma prática financeira, né, que garante o seu sustento, tá? E isso é o que caracteriza que eles, de forma direta, não paguem, né, a arrecadação para a Previdência Social. Mas eles vão ter que garantir que eles desenvolvem atividades econômicas que geram a circulação da moeda, a circulação de dinheiro, que é o que mantém a Previdência Social. Como eu já me referi no início, a seguradora INSS é uma seguradora como outra qualquer, gente. Primordialmente, quem paga tem direito. Quem não paga vai ter que comprovar a sua condição especial, tá bom? Então, entre todas essas categorias que nós abordamos, tá? Inclusive a categoria dos segurados especiais, né? Porque nós vamos distinguir basicamente contribuintes da Previdência Social que pagam a Previdência, contribuintes da Previdência Social que não pagam a Previdência, mas desempenham comprovadamente uma atividade econômica que gera a movimentação de recursos financeiros, tá bom? Eu vou ficar aqui à disposição agora com a plenária de vocês para qualquer questionamento hoje e agora, né? Aqui e agora, e através dos nossos contatos, né, que a professora Priscila vai deixar para todos vocês. E volto a repetir, eu recentemente fiz um encontro local em Inhamundá, que não tem agência da Previdência, né, e que fica bastante com dificuldade de acesso. Inhamundá não tem aeroporto, né, nem tem estrada, então você só chega lá mesmo via fluvial. E nós reunimos, através da nossa agência lá, da nossa gestão da agência, da prefeitura, né, a agência
digital, como se chama, né? E eles organizaram um evento onde convidaram todos os atores sociais do município, diretores de escola, diretores de hospitais, diretores de unidades básicas de saúde, gestores da área de meio ambiente, gestores de toda espécie participaram do evento. E nós levamos realmente a uma situação de internalização, né, dos saberes e conhecimentos básicos da Previdência Social. Isso é um outro, digamos, um outro gancho, uma outra área de amplas possibilidades que nós temos, né? E no que for possível e eu tiver disponível, eu vou participar sim em qualquer município que eu for solicitado e tenham com a associação e a equipe da doutora Priscila todas as possibilidades de intermediação e de apoio a qualquer ação localizada. Tá? Então, abro o espaço plenário para vocês se manifestarem. Ok. Enquanto vocês iniciam as formulações das perguntas de vocês, eu quero mandar aqui um alô, um abraço especial para as pessoas que já se manifestaram no nosso chat. O Centemar de Alvarães, se o nome estiver errado, se a pronúncia estiver errada, vocês nos corrijam, por favor. O Érico de Beruri, o Jonilson de Canutama, Eduardo de Boa Vista do Ramos, Thalia de Boa Vista do Ramos também, a Dione de São Paulo de Olivença, Marli de Canutama, a Kelly de Boa Vista do Ramos, a Kelly é a coordenadora lá no município, um abraço para todos vocês. Alcileide de Uarini, o Wendel, que é o advogado da Prefeitura de Alvarães, obrigada pela presença. Josinei Silva dos Santos, de Tonantins. Liliana Souza Rodrigues, de Boa Vista do Ramos. Boa Vista do Ramos, está todo mundo online. A Débora de Carauari. A Débora também é a coordenadora lá de Carauari. Adriano Ribeiro, de Carauari também. Mariângela, de Carauari, o Dibson, o secretário. Dibson é o nosso secretário lá no município de Anamã, nosso secretário de Assistência Social. Um abraço, secretário. Ediane, a nossa coordenadora de Altazes, né, também está acompanhando aqui a nossa capacitação. A Tatiane Lopes, de Anamã. Rubi Celane, do município de Beruri, Vitória, também de Beruri, um abraço para todos vocês. O meu contato lá é o Érico de Beruri, também bem ativo. O Eduardo de Pichona, Eduardo também é o nosso coordenador, está sempre mandando mensagens, um alô. Meikiane, a Meikiane de Atalaia do Norte, a Meikiane também exerce lá os dois papéis, ela é secretária de Assistência Social e também é a coordenadora do ACT, a Sandra Heloísa, que é assistente social de Maués, um abraço. Marcilene Barroncas, de Altazes. A Marcilene, ela está como coordenadora provisória do INSS de lá. Aquela situação que eu lhe falei, a Ediane está de licença, mas está aqui também nos prestigiando. Um abraço a todos vocês. Também está conosco a Ariane Coelho de Freitas, ela é técnica jurídica de Alvarães. O Jeffter de Inhamundá, né? O Jeffter, seu Silvio acabou de mencionar aqui, é o pastor Jeffter, que está... Gente, tranquila demais. Um abraço para você, pastor, para todo mundo aí que nós recentemente, né, questão do mês passado, fizemos um grande evento aí com a sua colaboração extrema. Isso. Espero aí, não se intimidem, não. Gente, eu só não acho que eu consiga chegar remando em qualquer lugar, mas tendo um meio de transporte via fluvial, eu chego em todos os lugares, sim, sem problema. Então, está franqueado aqui o convite, né, para que vocês possam receber, né, o nosso palestrante presencialmente no município de Rio Verde, assim como ele esteve no município de Inhamundá, muito bem representado lá pelo coordenador, né, o Jeffter, que ajudou nessas tratativas e conseguiu, né,
unir lá o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas recebessem lá essa gama de conhecimento, né, que o nosso palestrante tem aqui a oferecer a todos vocês. Eu quero dizer, né, aos servidores que têm um número maior de, de servidores no quadro do digital, que vocês podem, de forma individual, continuar fazendo as inscrições de vocês, né, para que vocês possam receber o certificado. Mas na hora de acessar, vocês podem acessar por um único computador, tablet, enfim, por um único meio, tirar uma foto, registrar da equipe e enviar o e-mail para a nossa comunicação aqui para que vocês possam receber de forma individual, porque a gente entende, seu Silvio, que muitas vezes eles são limitados com os aparelhos, a questão da internet, né? Às vezes não está muito a internet do jeito que deveria estar para realizar os atendimentos e a dificuldade também se apresenta na hora de acessar uma live como essa. Então, para que vocês possam acompanhar, também fica gravado, né? Vai ficar salvo posteriormente. A gente envia tanto no nosso grupo do WhatsApp, também nas nossas redes sociais. E A vão para as redes a sociais gente nossas. alimenta, E exatamente. aqui nós temos uma configuração, gente. Eu sou daqui, eu nasci em Maués, inclusive, né? Faz muito tempo que eu já saí de lá, mas o que que acontece? É que a partir do estado do Amazonas, na direção do centro-oeste, nordeste e sul Maravilha, você pega uma Kombi velha em 40 minutos você está em vários municípios, né? Vai de manhã e volta à tarde. Não é o nosso caso, né? Eu saí daqui para Nhamundá, num barco a jato, 5 horas da manhã, cheguei 6 horas da tarde. É um dia inteiro de viagem. Mas não tem problema, não, isso não nos assusta. Eu sou da área, eu sou do Amazonas, não, eu até gosto de ver as nossas viagens, né? Cada localidade, cada aspecto, cada pessoa que a gente conhece, é muito interessante, né? Eu já estou devendo, por exemplo, agora para a Ediane uma visita com pessoa física, né? Um evento presencial, já que nós já fizemos o primeiro evento à distância lá, esse é o segundo que o pessoal de Altares está participando em peso. Eu agradeço não só a essas pessoas, a todos vocês que estão participando conosco da implantação desta rede de comunicação previdenciária junto aos nossos associados da Associação dos Municípios. Gente, cadê as perguntas? Não se intimidem, façam suas perguntas. Aqui não tem certo, não tem errado. Tem a sua dúvida, que também pode ser a dúvida, né, do colega de outro município. Então, façam as suas perguntas. Não fiquem com medo nem com vergonha, que nós estamos aqui nessa troca de conhecimento. O Jefferson, ele agradece, ele disse: Show, Silvio, foi um prazer lhe receber aqui. Está agradecendo mais uma vez a sua presença lá no município. Também está conosco o Daniel. O Daniel, ele é da parte de orientações sociais da SEMAS em São Gabriel da Cachoeira. O Marcelo, de Parintins, que é do CRAS. Denilde, ela está dizendo que é a primeira vez que ela participa do AM Capacita. Muito obrigada pela presença, que seja a primeira de muitas. É, Josete Guerreiro, de Parintins, também do CRAS. Muito obrigada pela presença de vocês. E vai ficar disponível toda essa nossa apresentação aqui, o AM Capacita vai ficar disponível daqui a 5 dias lá na nossa página do YouTube. Então, vocês acessem, a gente vai informar vocês no nosso grupo. O Erivelton, ele está aqui dizendo que ele é o coordenador, né? Ele é coordenador de Carauari. É o meu contato lá, no caso, é com a Débora, né? A Débora que é o meu contato, também muito com o prefeito, né? Nós temos aqui tratativas, graças a Deus, bem amplas com os nossos prefeitos. A maioria dos coordenadores, eles respondem diretamente ao gestor, né, do município, ao prefeito e à prefeita. E aí nós temos aqui essa abertura para falar diretamente com o gestor do município, que isso facilita muito o nosso trabalho. Então, nós temos aqui 111 participantes. Quero agradecer Então, mais uma vez a todos vocês. só acrescentando, pegando aí o seu gancho, doutora Priscila, que já o nosso próximo tópico programado para abordar com vocês é aquilo que a gente não aborda diretamente com os gestores principais do município, os prefeitos,
que é a situação administrativa, tá, desses acordos. Nós temos uma exposição muito boa sobre quais são os direitos, quais são os deveres que cada município que participa do acordo, o gestor especificamente da nossa já famosa agência digital, né? Qual a responsabilidade, quais as possibilidades, quais as interações que ele deve ter, não só com o INSS, mas como com a Associação dos Municípios. Nós vamos, assim, praticamente agora entrar dentro das agências digitais, né, e esclarecer muitos pontos que não só que nós já colocamos aqui com relação aos nossos segurados, mas principalmente com vocês que são os nossos operadores, são os parceiros principais hoje dos benefícios previdenciários no estado do Amazonas. Vocês têm uma ideia, nós temos aí no interior, em torno de umas 15 agências e nem todas funcionando, agências próprias do INSS. E quem tem conhecimento sabe que às vezes funciona com um ou dois servidores. E as nossas agências digitais funcionam com uma equipe muito mais completa, vamos dizer assim, para atender o segurado. Então, é importante que agora, além da gente ter um perfil do nosso segurado, a gente tenha um perfil de como cada agência recebe as orientações e as conformidades para uma atuação bem eficiente, que vocês todos são eficientes, né? Temos aí mais de 50 municípios que são participantes, né, dessa rede, e nós, do INSS, devemos atenção a vocês, tá? Por hoje, meu muito obrigado, mas estou à disposição aí para o que deve Certo. Nós temos aqui também a presença do Josinei. Josinei, eu preciso saber qual é o município que você está falando. Ele está aqui expressando uma não conformidade, que o sistema dele, né, do Pátio Geride, não estão conseguindo acessar. Você manda uma mensagem para mim no privado, né, informando o município, a tela, principalmente quando vocês mencionam sobre uma não conformidade, eu sempre peço a tela, né, para a gente visualizar, que muitas vezes a gente já consegue identificar só olhando a tela se é um problema, às vezes, na rede deles de internet. Então, Josinei, você manda uma mensagem lá para a gente verificar. Quero mandar um abraço também para o Antonildo. O Antonildo é o coordenador lá de Envira, né? A gente também tem um contato muito bom com o Antonildo. Keliane é assistente social de Guarini. O Raidson Brazão, assistente social do CRAS de São Gabriel da Cachoeira, também está presente. Muito obrigada. A Julieta é assistente social das SEMAS de São Gabriel da Cachoeira também. Um abraço, querida. Cássia Letícia Rabelo, de Tapauá. O Alcivan, eu gostaria de saber se existe algum trabalho onde todo e qualquer requerimento seja feito dentro do ACT, tipo e auxílio por incapacidade. Isso é uma pergunta no caso do Alcivan. o que ele precisa para dar entrada no Não, requerimento. ele quer saber se existe, né, um requerimento dentro do ACT. Tem por que nós abordamos inicialmente, gente, a característica e tipos de segurado? Porque dependendo de cada segurado, tem segurado que pode sim simplesmente querer saber o que fazer para requerer um LOAS, um BPC, né? Então, tem uma característica para isso, só. Não que a sua unidade seja impedida de dar entrada nesse requerimento. Porque, preliminarmente, gente, tudo pode ser requerido pelo aplicativo Meu INSS. Até, inclusive, o cadastramento no aplicativo para quem não tem, vamos dizer assim, a possibilidade de entender como é que se faz esse cadastro, como é que se recebe senha, e o segurado possa efetivamente, como diz o nosso filme promocional, né, ter o INSS na palma da mão. Então, ninguém é impedido de requerer da Previdência. Pode ser que a Previdência, após análise, não conceda ao benefício requerido, mas
todos os cidadãos podem dar entrada através do nosso ACT em qualquer tipo de benefício previdenciário. Por quê? Porque ele vai para uma análise dos técnicos do Seguro Social que vão verificar da possibilidade ou não do atendimento desse requerimento. Então, a AMI pode, só não pode requisitar que eu vá trabalhar aí eternamente com vocês ou presencialmente com vocês, né? Mas fora esse aspecto um pouco de distração nossa, mas todos os benefícios previdenciários comporta sim requerimento através desse acordo de cooperação técnica que nós mantemos com vocês, com certeza. Ok. A Socorro Reis também está presente. A Socorro é do CRAS de Parintins. E tem uma mensagem aqui do Érico. Bom dia, seu Silvio. Érico Duarte, coordenador do município de Peruri. Eu gostaria de agradecer à AM pela iniciativa em fazer essa capacitação, mesmo que seja à distância, mas que reúne vários municípios ao mesmo tempo. Obrigada, Érico, você pela participação. O Efreson, ele é de São Paulo de Olivença. Ele quer agradecer o momento de grande conhecimento e já está no aguardo das próximas palestras. A Meire Aguiar, ela é assistente social do município de Carauari. Um abraço. Vilmara, é sabedor que todo segurado pode requerer, mas qual o canal que existe que é o agente facilitador para aqueles ribeirinhos, população tradicional que tem deficiência na documentação exigida? É uma pergunta da Vilmara. Vilmara, é o que eu digo sempre quando eu vou para fazer um trabalho local. Eu reúno o máximo possível de multiplicadores de informações sociais. Por quê? Porque eu entendo, até pela experiência que eu tenho no interior, que todo mundo vai atrás de requerer algo e às vezes não tem sequer o RG. Então, notadamente, para requerer um benefício da Previdência, a pessoa tem que ter os documentos pessoais atualizados. Uma situação que ocorre muito, né, é que a maioria dos cidadãos ainda não tem o cadastro atualizado no CRAS. E hoje, vou te dizer assim, primordialmente, se o segurado ele não tiver cadastro no CRAS, e se ele não tiver a identificação biométrica, ele provavelmente vai ser cobrado para atualizar esse cadastro e para fazer essa identificação, tá? E as informações são muito simples. Inclusive, a principal informação que eu acho é que todo mundo pode ter o aplicativo Meu INSS no seu celular, ou de algum familiar, ou de algum conhecido, tá? E nisso, o papel importantíssimo é o que vocês têm a desempenhar aí na atividade diária da agência digital de vocês. Mas é primordial isso, inicialmente. O que eu tenho que ter de documento? Eu tenho que ter o cadastro no CRAS, porque lá no cadastro do CRAS tem o nome do pai, nome da mãe, filiação, etc., dependentes, CEP, CPF. E afora isso, a identificação biométrica, que também só consegue quem tem cadastro no CRAS atualizado. Eu sempre recebo muita gente para se orientar. Quando eu puxo o cadastro do CRAS, só tem o local de nascimento, a data de nascimento e o nome da mãe. Só o resto, nada, 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 né? E, inclusive, orientá-los sempre para colocar informações verdadeiras, porque às vezes colocam informações que não são verdadeiras e que é muito fácil hoje em dia, gente. Quem tem CPF é tão válido quanto ter um cadastro para fazer Pix. Tudo aparece, todos os dados da pessoa aparecem, não tem para onde apelar. Então, se me perguntar, tem alguma situação que a pessoa não tem documentação, é o caso de vocês jogarem, já que vocês estão alinhados com a prefeitura, para a área social da prefeitura, de atuar nas diversas solenidades, eventos, enfim, comemorações, um boxe ou
sessão de orientação que possa levar o segurado a verificar se ele tem os documentos básicos, não só para requerer benefício junto à Previdência Social. Que hoje em dia, aqui em Manaus, por exemplo, quem não tem não tem um cadastro atualizado, não tira sequer o passe livre dos ônibus. Não tem. Então, hoje é fundamental, e a Previdência Social exige, sim, esses dois documentos, gente. Cadastro no Cadastro Único, no CRAS, e a identificação biométrica. É aquela que é um pouco chatinha, que você tem que colocar a, a tela do celular no seu rosto e tirar foto, e eles apoiam. Enfim, normalmente não tem muita dificuldade para isso, não, né? E normalmente quem já recebe algum benefício do governo federal tem essa identificação biométrica, né? Os auxílios emergenciais, os outros tipos de auxílio decorrente da participação dos municípios e do estado. Todos eles não concedem benefícios se não tiver essa identificação biométrica e se não, hoje, principalmente, é um trabalho muito grande que as prefeituras estão tendo, aqui em Manaus, inclusive, de atualizar o cadastro de todos os cidadãos no CAD. Infelizmente, mas é um trabalho que é inicial, porque os CRAs, pouca coisa diziam. É mais fácil eu conseguir dados pessoais de uma pessoa no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, né? Porque a maioria desses cadastros são feitos pelas empresas com relação ao segurado que tem a carteira assinada, por exemplo. Pode assinar a carteira, se você não tiver os dados básicos, você não assina a carteira de um empregado seu. No momento que há essa atualização, né, os dados eles são compilados para Então, outros. eles migram para todos os Sim, balcões de as dados. informações ficam unificadas, né? Quero mandar um abraço também para a Gracilene, ela é auxiliar administrativa lá do INSS de Carauari, a assistente social também do município de Carauari, a Meire Aguiar também se faz presente. A Marcilene Barroncas, lá de Altazes, ela mandou a seguinte mensagem: um aprendizado a mais é essencial e importante para adquirir muito mais conhecimento. Trabalho nessa pasta há mais de 20 anos e foi muito bom atualizar e continuar sendo uma multiplicadora aqui em Altazes. Abraços, querida, para você. A Vilmara, sou do CRAS de São Gabriel da Cachoeira. A Viviane Queiroz, ela é de Novo Aripuanã, é coordenadora do município lá. A Débora, assistente social do CRAS de Atalaia do Norte, também está presente. A assistente social de... Ela é assistente social do INSS Digital e da Secretaria de Cidadania. É a Débora, né? Que é aqui a conclusão. O Alcivan. Hoje é possível fazer o auxílio por incapacidade pelo ACT ou só pelo meu INSS do requerente? Olha, hoje o acesso à Previdência, lembro que no início eu situei aonde que estavam os nossos canais de comunicação. Se você tem um aplicativo e tem uma orientação, você pode requerer qualquer benefício pelo aplicativo. Se você não tem ou acha que não tem segurança de fazer pelo aplicativo, vai numa agência digital, que você receberá todas as informações e pode ser dar entrada, sim, pela agência que eu chamo, né? Nós já assumimos essa terminologia, nossa agência digital, ela orienta e ela dá entrada, sim, através no caso do ACT, ela dá entrada no benefício previdenciário. O fato é que o protocolo que sai dessa agência digital é o mesmo que sai de onde nós temos agências próprias, agências físicas do INSS. Ou seja, você recebe um comprovante que deu entrada no requerimento de determinado benefício e por onde você vai receber as informações desse benefício. Se por e-mail, se pelo WhatsApp, se pelo endereço residencial, né? Que muita gente que mora fora da sede do município, às vezes não tem ainda cadastrado o seu endereço residencial, porque é um lago, é um igarapé, é um Paraná, enfim, é um dos endereços, né, que normalmente é agrupado pelo morador rural em relação ao município, né? Às vezes tem até CEP de um ramal, de um Paraná, de um lago,
mas exatamente o CEP residencial, como nós temos conhecimentos de áreas urbanas, né, onde eu moro numa rua que tem nome, num logradouro que tem denominação e que tem CEP oficial, né? Não é necessário, tem muita gente que busca, dá para mim fazer a minha localização do meu endereço pelo endereço residencial de um vizinho, de um parente. Não é muito aconselhável, porque as correspondências, o INSS não dá resultado de requerimento por telefone somente. Sim, pode mandar pelo WhatsApp? Pode. Mas na hora que você dá entrada no requerimento, tem todos os canais disponíveis que você autoriza o INSS a contactar. Mas com certeza uma coisa chega, a carta de deferimento ou indeferimento e o motivo que resultou nessa situação. Não tenho nem dúvida. Não existe um único benefício previdenciário que não seja dada a resposta por escrito. Ok. A dúvida do Alcivan, eu acredito que o Alcivan queria, né, mencionar é que dentro do nosso ACT, e eu aproveito a sua oportunidade para que você possa levar, né, essa nossa necessidade, nós somos restritos. Quando é liberado, quando é firmado o ACT, o Acordo de Cooperação Técnica, somente algumas atribuições é deliberado para o atendimento. Então, nós precisamos, dentro desse nosso ACT, um aditivo, uma reformulação, né, de várias questões para que esse servidor do digital no município ele consiga ampliar esses atendimentos. Mas, como você mencionou, né, ainda não é possível para a gente realizar alguns atendimentos, mas a questão da orientação tem que acontecer, né? O município ele vai procurar a agência do digital e ele tem que sair de lá com alguma devolutiva, com alguma resposta, né? Ele não pode simplesmente chegar na agência e ser informado de que aquele benefício, aquela solicitação, ela não vai poder ser atendida. Tem que haver a orientação de como proceder. Olha, professor, eu desconheço que alguma agência digital, assim como nós já apelidamos, né, Sim. esteja impedida de dar entrada em algum tipo de requerimento. Muito, É, muito dificilmente. Por isso que infelizmente, nós temos é bom não, que nem todos os vocês. benefícios, nem todos os atendimentos, eles estão liberados dentro do ACT. Às vezes, veja bem, no cadastramento, por isso que eu acho importante, do servidor do atendimento, ele possa ter alguma limitação de entrar e acessar um requerimento de determinada espécie de benefício. Mas é muito duvidoso, desculpe se eu não tenho esse conhecimento total, mas até Sim, onde eu tenho repasse disso é que nenhum setor está restringido de acessar a entrada do requerimento de um determinado benefício. Em geral, o que as nossas unidades fazem é protocolar documentalmente a intenção do segurado de receber algum benefício, seja ele qual for, né? exato. Mas prometo investigar para você se nesse caso do ACT da associação existe alguma restrição. Olha, nós só vamos atender aposentadoria rural ou só vamos atender que na verdade no interior quase 100% dos benefícios no estado do Amazonas sejam dadas entradas pelo aplicativo. Você veja que o aplicativo ele é aberto totalmente. Sim, Ele não restringe que o aplicativo ele só vai receber determinado requerimento. Por isso que eu acho que tá faltando a gente alinhar isso, porque é impossível que uma unidade de um ACT digital não possa ter acesso a determinado requerimento. Muitas vezes, no cadastramento desse usuário, eu não posso, por exemplo, entrar, sei lá, no SAT, eu não posso entrar no PAT, sim, mas isso aí é do meu gestor que cadastrou o meu acesso. Mas, em si,
Vocês vejam que, tendo o celular, você pode ir lá dentro da localidade mais distante do município, se tiver acesso à internet pelo celular, eu posso dar entrada em qualquer requerimento. Não, é exatamente isso. No aplicativo, normalmente É todas irrestrito. é restrito. Ok, o que eu me refiro, e eu tenho certeza que é a dúvida do Alcivan também, é concernente ao sistema utilizado pelo servidor, que é o Pátio Gerid. O Dentro gerente é tem, aberto, filha. mas para o É, ACT nem todas as informações nós vamos estão verificar liberadas. isso, né? Agrade- Agradeço. E, Inclusive, vocês podem se manifestar, né, confirmando e aqui o que eu inclusive, estou falando. o máximo apoio possível para que esse segurado tenha acesso através do aplicativo, fazer esse requerimento. O Sim, que não deixa de ter comprovante, de ter o protocolo, de ter inclusive o prazo em que esse requerimento vai ser analisado, né? E todos os meios de comunicação que o segurado vai ter para dispor do INSS e comunicar do atendimento ou não do seu pleito. Isso é uma coisa que para mim é absolutamente normal, tá? ok. Quero mandar um abraço aqui também para a doutora Jaqueline. A doutora Jaqueline, ela é advogada de Boa Vista do Ramos. Obrigada pela presença. A Ediane, ela tem uma dúvida aqui. Gostaria de tirar uma dúvida referente ao segurado de baixa renda, beneficiário de Bolsa Família. O homem se enquadra na contribuição de baixa renda? Olha, a questão da regra do, do cidadão de baixa renda vai depender do que ele declarar no cadastro dele. Eu vejo sim que tem muitas coisas, muitos gaps em que precisa corrigir, Ed, com relação ao sistema CRAS, tá? É impossível que uma pessoa declare lá no sistema CRAS qual é a sua possibilidade de renda mensal. Ah, é R$ 10 por mês. Ora, R$ 10 por mês, isso é uma coisa absolutamente infundada, porque nenhum cidadão que viva ou que exerça uma atividade econômica em qualquer lugar do município, eu duvido que eles ganhem R$ 10 por mês. Não existe. Alguém que trabalha com plantação, que trabalha com a, a pesca, alguém que trabalha com o extrativismo, dizer que recebe R$ 10 por mês só do seu trabalho, é infundado isso e muitas vezes causa complicação, porque vai para o CNIS essa informação, e a informação que a pessoa de baixa renda, porque ganha R$ 10 por mês, é melhor enfim, eu digo sempre, é melhor não viver numa situação de rua, jogado no meio da praça, que aí sim, o próprio relatório social dos órgãos de controle social do município pode atestar, olha, o Silvio é um morador de rua, Se ele vive, enquadraria, né, se dentro do... enquadraria dentro do cidadão sem renda. Sim, Mas ele pode sim ser enquadrado sem renda desde que exista um comprovante disso. Não basta ele dizer lá no CAD, quanto é que você ganha? Eu ganho R$ 10 por mês. Quantos filhos você tem? 10 filhos. Bate uma coisa com a outra, gente? Não bate. Em alguns instantes isso vai ser bloqueado, né? Isso vai ser questionado, no mínimo, né? Então, o cidadão de baixa renda é aquele que tem o parâmetro da renda per capita do CAD único, né, para você fazer jus ao BPC do LOAS, sim. né? Inclusive que já mudou muito, né? Que hoje são componentes, né, de renda de um grupo familiar todos aqueles que residem no mesmo endereço. Antes tinha aquela situação, eu moro junto com, desculpe a comparação, com a doutora Priscila, ela tem um salário dela, eu tenho o meu, mas não tem nada a ver um com o outro. Se mora no mesmo endereço, gente, para o governo é o mesmo lar, é o mesmo aglomerado familiar, independente de serem juntos, casados ou apenas eu alugo para a doutora Priscila parte da minha casa, mas se passa a ter como endereço, e aí vem a questão do CEP, gente, que o governo está batendo muito, você não pode ter uma hora morar compartilhando com uma pessoa, outra hora em outro cadastro, compartilhando com outra pessoa, que inclusive hoje o controle social do governo está muito grande, gente. Eles já estão, vocês já estão observando as notícias, ainda hoje eu observei uma notícia no Jornal da Manhã,
que a Justiça já está autorizando débito automático de pensão alimentícia. Como é que vai fazer isso? Através dos dados do beneficiário. Entendeu? Então, há muita controvérsia e muita atenção, que vocês, repito, olha a importância que vocês têm no município de vocês, né? Tem situações que a gente recebe consultas de médico. O que é que o meu laudo precisa ter para a Previdência dar o benefício do meu paciente? Eu digo, fale a verdade. Registre com documento, com provas, com exames, né? Todo tipo de exame que você está atestando que o Silvio está em possibilidade de trabalhar, sei lá, por 30, 40, 60 dias. Mas eu tenho visto, sim, situações em que aparece, declaro para os devidos fins que fulano não tem mais condições laborativas para o resto da vida. E anexo o quê? Vocês acham que algum perito vai dar ganho de causa com uma afirmativa dessa? Mas se ele colocar conforme exames de imagem X, Y, Z em anexo, conforme exames, etc. e tal, conforme anexo, aí é outra coisa. O perito, gente, esse é um aspecto que a gente vai tratar lá adiante, o perito, ele faz perícia, ele não faz assistência ambulatorial. Ah, o médico nem olhou para a minha cara e mandou ir embora. Se ele receber, porque eu não entro no hospital se não for pela porta da frente. E nem saio pela porta dos fundos. Então, tem um diagnóstico e um prognóstico de tratamento. Isso está embasado em documento, né? Então, qual é o tipo de laudo que eu tenho que oferecer para o INSS? Não existe isso, gente, né? É uma situação que, né, mais ou menos análogo ao assunto que nós estamos comentando, mas é fundamental que o Estado, o município, implemente essas políticas da forma a mais real possível, inclusive do cadastramento no CRAS. É o princípio de tudo. Tem que ter um código de endereço, tem que ter um código de, se for o caso, até citar a ocupação, se é pescador, se é agricultor, só citar. Afinal de contas, é um documento declaratório e quem se declara, quem se cadastra, se responsabiliza pelas informações, né? Quero mandar um abraço também aqui para a Artemisa, ela está agradecendo, ela disse que a capacitação é uma oportunidade de tirar as dúvidas. A Kelly, ela tem uma pergunta, ela gostaria de saber, no caso do pai atípico, ele pode contribuir? Como é que seria, né, esse processo, no caso do filho, ele receber o BPC? Sem problema nenhum, basta ele ter a documentação do motivo pelo qual ele está requerendo um benefício, né? Enfim, qual seja, se é para receber o salário maternidade, que até o homem pode receber, sim, mas se é para receber um BPC, por exemplo, ele tem que ter a documentação jurídica de que ele é o responsável pelaquele cidadão, pelaquele ser. Eu não posso requerer um BPC de um deficiente com uma pessoa que eu ajudo, mas que não mora comigo. De uma pessoa que mora comigo, mas não é meu filho legítimo. Mas eu tenho que ter o documento jurídico de que essa pessoa está sob a minha responsabilidade legal. Isso é o bastante suficiente. O resto é o cadastro no CAD único, porque lá diz: você tem filhos? Não. Tem dependentes jurídicos? Cito. Olha a importância do cadastro, que eu chamo de eficiente do CAD único. Tá? E aí eu cito tudo. Eu posso ser solteiro e estar companheiro de uma pessoa que tem 5 filhos. Eu tenho que citar a situação desses 5 filhos? Tem. Voltamos à temática da atualização e da comprovação, né? E da comprovação. Desde que comprovado, nenhum benefício previdenciário esbarra nessa presunção de que é um filho ou um dependente assim ou assado, que é uma situação
e não posso ou não devo dar entrada. Eu prefiro dizer assim, gente, para livrar a minha consciência. Dê entrada, porque se for negado, vai dizer o motivo e você vai providenciar a Sim, correção desse motivo. Custa alguma coisa? Nada, absolutamente nada. O INSS não cobra para dar entrada no requerimento e nem para conceder o requerimento, gente. De jeito nenhum, tá? Não quero nada a dizer nada contra os profissionais que atuam na área, intermediando o interesse de terceiros, que isso é legal, né? Mas é assim. Eu posso só testar para ver se eu estou andando no caminho certo? Pode. Dê entrada no requerimento. Né? Eu tenho 5 filhos, eu quero 5 auxílio maternidade. Ok, preencha os requisitos, preencha a documentação, joga para dentro do INSS que eles vão te dizer se está deferido ou indeferido e qual o motivo para tal situação. exatamente. O Francisco de Assis, do município de São Paulo de Olivença, ele agradece a participação, diz que é a primeira vez também que ele está participando aqui do AM Capacita. Obrigada, Francisco. Ele já está no aguardo da próxima edição. Ele fala que são muitos os conhecimentos adquiridos e ele está parabenizando a iniciativa do evento. A gente que agradece, então quero mais uma vez agradecer ao nosso palestrante, né, o Silvio Romero. A casa está aberta, né, franqueado aqui a sua presença agora de forma registrada, né? Estão todos aí nos acompanhando e vão estar cobrando, né, que mensalmente você esteja aqui conosco, né, com outras temáticas, como eu falei no início, é amplo, né, os temas que nós temos a abordar dentro do INSS, do ACT. Então, em nome do presidente Anderson, quero agradecer a sua presença, agradecer também a todos vocês que estiveram aí inscritos online acompanhando o nosso AM Capacita, a nossa edição de hoje. Muito obrigada. A gente entende que muitas vezes se tem uma dificuldade de vocês deixarem de fazer os atendimentos porque precisam se capacitar, mas a gente agradece porque vocês entendem a importância da gente ter esse momento aqui. E como eu falei também, eu creio que brevemente nós teremos essa capacitação de forma presencial, com vários temas, com outros palestrantes também, com a presença aqui do Silvio, né, que agora ele já faz parte aqui do nosso quadro do AM Capacita. Então, muito obrigada, gente, pela presença de todos vocês, tá bom? Mais uma vez, sigam as nossas redes sociais, que lá vocês vão saber de forma muito atual de todas as informações dos municípios, de toda a programação que nós temos aqui, que nós estamos empenhados a proporcionar o melhor para que vocês possam desempenhar os trabalhos de vocês aí nos municípios. Então, muito obrigada pela presença mais uma vez e até no mês que vem, né? Ou na próxima oportunidade, pode ser dentro de um mês ou não, né? Mas diariamente eu estou atendendo vocês pelo site corporativo, né? Está aí registrado, silvio.sá@inss.gov.br. Depois verifiquem ou cobrem da Priscila, e se ela não der, me digam que eu mando. Eu vou enviar, eu vou enviar lá no nosso grupo lá todas essas informações para E vocês. vocês podem, sem problema de confidencialidade ou não, né? Até se for o caso, se tiver algum elogio, aceito, e se tiver alguma situação que não atenda ao interesse geral de vocês, também se manifestem, que eu saberei dar provimento a todas essas demandas. É essa a nossa vibe aqui junto à Associação dos Municípios. Obrigado a todos aí pela atenção. Agradeço aqui imediatamente, principalmente a Pri, né? Sim. Eu já tenho intimidade com ela para fazer isso. E se tiver alguma possibilidade de eu melhor atendê-los de outra forma, se manifestem. A gente agradece. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.